Olá, eu me chamo Luiz Henrique e hoje eu quero trazer para você um assunto bastante importante, um assunto que vai te ajudar na sua caminhada sobre audiodescrição. Mas antes, gostaria de deixar registrado aqui que o Comunicador do Futuro ele é a realização do Instituto Abraço, com a correalização do Instituto Rede Solidária, o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. No decorrer da sua caminhada, você já percebeu que muitas vezes, quando você vai assistir um filme, um vídeo, ou até mesmo um espetáculo, você já percebeu que existe algo chamado audiodescrição. Mas afinal de contas, o que é audiodescrição? Você já pesquisou? Você já foi atrás? A audiodescrição ela foi criada dentro da lei de acessibilidade para atender aquelas pessoas que têm a necessidade de participar dos eventos, porém tem a limitação da visão, no caso os deficientes visuais. E a audiodescrição ela chega num papel muito importante, que é trazer de forma real o que o espetáculo ou ali o que está sendo apresentado naquele momento possa trazer para ele, ou ela no caso. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre audiodescrição. Se você tiver mais interesses, depois a gente vai estar passando mais materiais para vocês. E também nas aulas nós vamos falar, eu vou trazer para vocês alguns exemplos que eu, como audiodescritor, já tive a oportunidade de fazer. Me chamo Luiz Henrique, sou audiodescritor, sou roteirista, já tenho uma experiência de 13 anos no mercado de apresentação de eventos. E nessas apresentações eu tive a oportunidade de conhecer a audiodescrição. E junto com a audiodescrição vem também Libras, que também fazem parte do processo de atendimento à lei, tanto distrital como lei federal. Mas afinal de contas, o que é audiodescrição? Bom, de acordo com o censo realizado em 2010 e o censo realizado agora em 2023, há um grande índice de, em média, de 66 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. E essas deficiências, elas não só somente aqui no Brasil, mas elas já foram detectadas como auditiva, intelectual, visual, física ou múltipla. Esse número equivale em média a 46% da população e deve aumentar nos próximos anos, segundo o levantamento do próprio IBGE. Já no Brasil, existe aqui, em média, em torno de 6 milhões de pessoas com alguma deficiência visual, de acordo com o censo pelo IBGE. Em 2010, eles tinham a média de 2 milhões de pessoas. Agora, em 2023, já chegaram a 6 milhões de pessoas. Mas esses dados não é somente do IBGE, ele também é das organizações das Nações Unidas, da ONU, que traz que a deficiência tem sido gerada também durante o nascimento. Ou seja, não temos mais são poucos os casos de perda de visão por acidentes ou até mesmo por alguma coisa faca, esses acidentes que já tinham sido diagnosticados um tempo atrás. No contexto geral, a ONU ela vem trabalhando já para identificar a quantidade de deficientes no mundo todo e com isso trazer políticas públicas que possam atender às necessidades. Uma delas é a acessibilidade dos cadeirantes e pessoas com dificuldade na locomoção. A outra delas é as pessoas que têm dificuldade no falar ou no ouvir, e aí chega o intérprete de Libras para fazer esse processo. E tem a audiodescrição, que é voltada para aquelas pessoas que perderam a visão total ou aquelas pessoas que têm a visão reduzida, ou seja, pessoas que têm a partir de 40% da visão já pode ser atendida através da audiodescrição. O Brasil ele ganhou um destaque muito grande nos últimos anos porque ele vem ratificando essa deficiência, no caso atendendo às necessidades dos deficientes hoje, o qual são identificados. Vale lembrar que ainda assim tem muitas pessoas com deficiências que ainda não procuraram o governo para solicitar qualquer tipo de auxílio ou até mesmo para o registro desses dados, o qual foi passado anteriormente. A Convenção da ONU trata a acessibilidade como uma ferramenta para as pessoas com deficiência, elas possam atingir autonomia, ou seja, elas tenham facilidade e acesso a várias outras
atendimento, seja no mercado de trabalho, seja na locomoção dentro dos ônibus coletivos, metrôs, ou até mesmo dentro da aviação. Dentro das deficiências, o qual eu falei, hoje nós vamos tratar sobre a deficiência visual, como a gente pode ajudar essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela total ou parcial. Antes de mais nada, eu só queria deixar bem esclarecido que o atendimento da lei sobre audiodescrição, ela vem tanto aqui para o Distrito Federal, uma lei regional, como ela também é uma lei federal. No caso, ela é a Lei de Acessibilidade 5296/2024, que foi uma lei federal, e um decreto legislativo 186/2008, ou seja, é uma lei que atende tanto os deficientes aqui do Distrito Federal de Brasília, como atende também de forma nacional. Então você que está assistindo essa aula, saiba que a audiodescrição se torna algo obrigatório em eventos públicos, ou até mesmo em eventos particulares, desde que seja um acordo feito entre a produção e o contratante, mas que existe uma lei que abrange essa necessidade. Falando sobre a audiodescrição, elas são inúmeras. Nós temos algumas que são apresentadas aqui, e a sigla que nós vamos usar durante a nossa aula é AD, de audiodescrição. Segundo os pesquisadores e audiodescritores brasileiros, nós temos em média aí em torno de 8 a 10, mais ou menos, tipos de audiodescrições que podem ser utilizadas, seja elas em eventos públicos, shows, balés, concertos, seja também de forma institucional dentro dos órgãos públicos, seja em filmes realizados pelo governo ou que tenha recursos públicos, ou também outros tipos de audiodescrição que a gente pode utilizar. Para a audiodescritora, uma audiodescritora que eu gosto de usar o exemplo dela, a nossa querida Graciela Pozobon, que é um exemplo para todos os audiodescritores aqui no Brasil. Ela é produtora e curadora. A audiodescrição, ela tem a clara e objetiva de todas as informações que compreendemos. Ou seja, quando você está assistindo um espetáculo qualquer que seja, vamos colocar um exemplo que eu estou assistindo ali, um concerto. Você observa quem são os músicos que estão se apresentando, você vê o maestro, o regente que está fazendo ali a apresentação, e você fica observando alguns detalhes. Por exemplo, no violino, eu sei que para tocar ele precisa usar uma vareta. Então eu fico acompanhando aquele movimento da vareta. No trompete eu observo o movimento da boca. Isso eu estou falando o que eu estou vendo. Mas como é que a gente pode fazer para que uma pessoa que tem uma deficiência possa participar desse momento que eu acabei de descrever? Através da audiodescrição. Ela pode ser, o deficiente ele pode usar o fone durante a apresentação, ou ter um profissional, um especialista do lado dele, passando as informações para ele. Nesse momento em que você estiver passando a informação para o deficiente visual, ele não vai prestar muita atenção na cena, ele não vai ficar assim tentando ouvir a cena, mas sim ele vai focar na sua voz. Então você tem que trazer de forma bem nítida, de forma bem clara o que está acontecendo. Não precisa inventar, não precisa fantasiar, pode falar de forma simples e direta exatamente o que está acontecendo. Para ele, vai ser uma sensação maravilhosa. Você pode fazer até um teste na sua casa. Ligue um áudio de algo que você goste, feche os olhos, tampe com alguma coisa que não te permita enxergar e fique ouvindo por média de 5 minutos. E aí você me diz qual foi a sensação. Te garanto que vai ser uma experiência única e exclusiva. A audiodescrição, ela permite o recebimento da informação contida na imagem, ao mesmo tempo que ela aparece, permitindo que a pessoa aproveite toda a obra segundo a trama ou o que está sendo apresentado, captando a subjetividade da narrativa, da mesma forma que uma pessoa com deficiência. Ou seja, o que eu acabei de falar, você vai entender que o que está sendo apresentado ali, você viu, você interpretou, o seu cérebro recebeu informação e já mandou para você o que você está enxergando. As descrições, elas devem acontecer entre o espaço, entre o diálogo e a pausa. Para quê? Para que a pessoa consiga entender. Vamos supor que eu estou ouvindo nesse momento uma peça teatral e é um musical.
vai ter a parte que os atores, as atrizes vão cantar e vai ter uma parte que eles vão falar. Nesses intervalos, você tem a oportunidade de trazer para ele ali exatamente o que está acontecendo. Por que que nós não indicamos falar durante a apresentação? Pode trazer um conflito entre a sua voz e a voz de quem estiver falando ali no momento, ou até mesmo uma disputa de áudio. Enquanto você está falando ali próximo ao deficiente visual, o som está mais alto um pouco e você vai ficar disputando com ele ali e no final das contas vai virar aquela bagunça e não vai chegar a nenhum consenso. Então o indicado é, se você é um audiodescritor e você está usando o microfone para falar para um público específico, aqueles que estão usando o fone, você pode falar tranquilamente durante todo o evento que não vai jamais atrapalhar. Porém, se você é aquele audiodescritor que ficou do lado do deficiente visual e está descrevendo para ele o que está acontecendo, então você vai ter que ter um jogo de cintura ali para saber exatamente em que momentos falar. Não pode se deixar passar uma cena grande, uma cena enorme, e depois falar algo curto. Você tem que tentar descrever a cada minuto ou dependendo ali do que for apresentado. Por isso, se for um evento ao vivo e você estiver do lado dele, nós sugerimos que você fale entre os intervalos. Ah, mas não tem uma apresentação que ela não tem intervalo. Toda apresentação, ela tem uma pausa que nós chamamos de respiração. Às vezes, no teatro, o ator ou a atriz, ele está falando e ele precisa puxar uma respiração ou dar um ponto final. É nesses momentos que você vai ter a oportunidade de trazer a audiodescrição para aquela pessoa. De um modo geral, nós podemos identificar vários conceitos de audiodescrição. A concordância sobre os seguintes aspectos. A audiodescrição ela permite que o usuário receba a informação contida na imagem ou no vídeo, mesmo tempo em que aparece, como da forma que eu expliquei agora há pouco. A audiodescrição é uma modalidade de tradução audiovisual intersemiótica, ou seja, ela traduz signos não verbais, fundamentalmente imagens. Então, se eu tenho uma cena acontecendo naquele momento um ator acabou de correr em rumo de uma atriz para abraçá-la, o que eu vou falar? O ator está correndo no rumo da atriz para poder beijá-la. Essa é a intersemiótica, que é quando você descreve a imagem e não a ação. As descrições elas acontecem no espaço entre os diálogos e nas pausas e as informações sonoras do filme ou no espetáculo. Nesse caso, essa informação que eu trouxe para vocês agora, ela é importante para você utilizar. Lembrando, você vai utilizá-la sempre filmes, espetáculos, aonde tem aquela parte de pausas. Na audiodescrição ao vivo de palco, quando o audiodescritor está apresentando, contando ali como que é o cenário, você vai poder seguir direto. Então você começa, um texto, início, meio e fim. Você não precisa parar para que ele entenda, mas você fale de forma pausada. Vou dar um exemplo. Vou contar para você agora, nesse momento, o cenário que eu estou, e eu quero que você feche seus olhos para você entender exatamente como eu estou falando agora. Vamos lá. Olá, eu me chamo Luiz, eu tenho 1,75 m, nesse momento eu estou sentado numa cadeira poltrona branca, na minha frente tem uma câmera, a qual você está me ouvindo e me vendo, nas laterais eu tenho 2 iluminações e uma câmera aqui na minha lateral, estou numa sala, o qual tem banners e quadros, tem uma mesa, tem uma geladeira e na minha frente tem um computador com todo o conteúdo qual estou passando para você nesse momento. Ok? Pode abrir seus olhos. Essa é a audiodescrição de palco. É o momento em que você vai descrever todo o ambiente de forma simples e direta, sem descrever, que eu poderia muito bem falar. Nesse momento eu estou aqui falando para você numa câmera da marca tal, no tripé tal, de um pé assim, não precisa. Você pode resumir falando que tem uma câmera na sua frente, que tem iluminação. Naquele momento que você fechou o olho, você percebeu que o que eu te falei, o seu cérebro trabalhou em prol disso. Então você imaginou vários tipos de iluminação ou não. Às vezes você imaginou uma lâmpada, uma luz de foco, ou às vezes um ring light. É o seu cérebro que vai trabalhar conforme você está naquele dia. Detalhe, o deficiente visual, muitas vezes, ele está muito estressado com a vida, corrida, aqueles negócios.
o cérebro vai trabalhar um pouco mais lento. Então, nesse momento, você tem que captar, na hora que você for fazer a audiodescrição, se for para uma pessoa só, como que ela está naquele momento para você fazer a audiodescrição. As descrições elas devem ser feitas de forma clara e objetiva, e as descrições não devem conter interferências e interpretações que acrescentem informações ao produto audiovisual, exatamente como eu falei agora, de forma simples e direta. Agora, será que esse recurso atende apenas os deficientes visuais? Nós falamos no início sobre isso. O audiodescritor, ele é responsável por orientar todas as pessoas envolvidas em um trabalho com audiodescrição, explicando tudo o que será necessário para a realização da audiodescrição, como as pessoas com deficiência visual deverão ser atendidas. Além de ser destinada a pessoas com deficiência visual, a audiodescrição também é voltada para os seguintes públicos, como eu falei antes, não só pessoas com perda da visão total, mas pessoas com deficiência intelectual, idosos, dislexos, autistas, pessoas com déficit de atenção e pessoas sem deficiência, mas que podem ampliar o senso de observação e o entendimento do espetáculo e produtos audiovisuais. Como eu disse antes, pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela perda total ou parcial, como existem pessoas que enxergam 100% de um olho, 40% de um outro. E muitas vezes vocês não percebem porque ela está usando um óculos normal. No meu caso, eu enxergo com uma certa deficiência, mas é uma deficiência que o óculos me dá a opção de enxergar melhor. Mas tem pessoas que não conseguem enxergar com óculos, ela precisa fazer uma cirurgia para poder fazer essa correção. Lembrando, pessoas com deficiência intelectual, idosos, dislexos, autistas e pessoas com déficit de atenção. Você já ouviu alguma pessoa dislexa ou com déficit de atenção precisar de audiodescrição? Mas por quê? Como assim? Idosos? Como assim? Quando a gente chega perto dessas pessoas para conversar, muitas vezes elas fazem o quê? Vira de lado um pouco para poder a voz chegar no ouvido. Você nunca percebeu? Então, já comece a ficar ligado nesse sentido aí, porque são pessoas que vão precisar da sua atenção como audiodescritor naquele momento. A audiodescrição ela pode ser utilizada somente nos eventos? Tem uma data específica? Dia, noite? Como? Que horário? A audiodescrição ela pode ser utilizada no dia a dia, a qualquer momento, desde que haja necessidade de você falar especificamente com uma pessoa. Mas existem locais específicos que eu vou te indicar agora, que você pode ser talvez contratado ou até mesmo de forma voluntária, você pode prestar um serviço de audiodescrição para atender aquela pessoa que precisa naquele momento te ouvir. Por exemplo, no teatro, no cinema e na televisão. Há necessidade de ter audiodescrição? Já vou responder para você. Há necessidade. Ele precisa trazer o cenário, efeito da luz, os personagens, os figurinos e as ações físicas. Nesses três basicamente, há necessidade de ter, mas só neles? Não. Temos também a necessidade do museu. Por quê? O audiodescritor no museu vai falar sobre os quadros, as esculturas, vídeos e tudo mais que fizer parte da exposição do acervo. Nesse caso, no museu, não há necessidade do audiodescritor falar sobre o local. A gente está num teatro aqui, onde tem quadros, não há necessidade. Pode focar nas esculturas, nos vídeos e nos quadros, porque ali no caso você vai estar focando no principal, no museu. Nos livros, há necessidade? Há necessidade. As audiodescrições serão das passagens escritas, ilustrações, fotografias e figuras. Você lembra que quando criança, talvez sim, talvez não, mas quando criança você teve acesso a um livro infantil? Muitas vezes você abriu o livro e saiu um bonequinho, ou às vezes você olhava a imagem e tinha algo que chamava sua atenção, seja uma casinha, uma flor, um rio, o que seja. Você olhava, mas eu não lembro, eu era criança. Você que é pai e está acompanhando essa aula, seu filho já teve acesso a um livro desse? Se ainda não,
corre que dá tempo dele ter acesso a esse livro para poder aprender também. Porque no caso dos livros, não é somente para pessoas que têm problemas de deficiência, mas também para ensinamento das crianças. Pois então, nos livros, quando eu vou fazer uma audiodescrição, eu vou usar essa técnica que seria de um pai contando uma história para um filho. Então eu vou contar ali, naquele momento, sobre partes importantes, o título, algumas coisas importantes, eu vou falar. Nesse momento eu estou vendo uma figura onde tem um mar e tem uma baleia pulando. Pode ter certeza que a pessoa que estiver ouvindo, ela vai entender e vai já entrar na história, embarcar nessa história também. Em palestras e eventos, há necessidade de ter audiodescritor? Sim, precisamos que tenha. Por quê? Ela é responsável de ficar atenta a tudo. Detalhe, na palestra em eventos, há uma necessidade muito grande que o audiodescritor ele tenha uma atenção redobrada. Por quê? Porque ele vai ter que contar detalhes do que está acontecendo ali. Durante a palestra, o palestrante está falando, você não vai precisar falar com ele sobre algo do que ele está explicando, porque o deficiente visual ele vai estar ouvindo. Mas há necessidade de que você conte os detalhes. O palestrante está em cima do palco, ele está andando da direita para a esquerda, ele está vestido assim, ele está usando uma caneta. Ele acabou de botar um slide e no slide fala isso. Esses são os detalhes o qual será necessário. Posição dos objetos e tudo mais que tiver. Estou dando só alguns exemplos aqui. E nesse caso, a audiodescrição deverá falar, além do material visual que for apresentado, o que mais? Nesse caso das palestras e eventos. O slide, o que está sendo apresentado, o conteúdo. Porque muitas vezes o palestrante está falando assim, como aqui na foto, ao lado, um exemplo, como aqui na foto, no slide, eu vou falar agora sobre assunto tal. Só que o tema que ele falou para você nesse momento, apareceu uma foto e não o tema que ele falou. Porque ele usou aquela foto para introduzir sobre o assunto. Então é bom trazer esses detalhes dentro das palestras e eventos. Nas aulas, serão audiodescritos todos os materiais didáticos, no caso, utilizado pelo professor. Geralmente o professor traz um livro para dar aula ou escreve no quadro. Essas duas formas mais tradicionais têm que ser descritas de forma separada. Você já reparou que é bastante comum se deparar com hashtags, hashtag para cego ver, contendo a descrição da imagem? Se geralmente principalmente Instagram, tem esse hashtag para cego ver. Isso faz com que o conteúdo visual se torne acessível. Você pode acessar hoje os Instagrams do governo federal e do governo do Distrito Federal, que lá tem no final da descrição uma descrição do que foi publicado. Um exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Nesse momento eu tenho aqui na minha tela uma tela azul escrita assim: Ministério da Saúde, Governo Federal. E aí lá embaixo vai estar escrito assim: tela na cor azul, letra do governo federal em branco, o nome está escrito em letras de forma e embaixo está descrito governo federal. E mais embaixo vai estar escrito assim: hashtag para cego ver. O que é exatamente isso? É quando é voltado para uma audiodescrição para quem estiver lendo para um deficiente visual. As definições e conceitos de AD, audiodescrição, também pode variar de acordo com a área ou com o público para quem ele se destina. Outro exemplo que nós temos, no campo das letras. A audiodescrição é uma modalidade de tradução semiótica que consiste em transformar o visual em verbal, falar realmente o que está acontecendo. E no campo da comunicação, a audiodescrição tem a finalidade de transformar uma mensagem transmitida pelo emissor de forma visual, de modo que faça mesmo sentido para quem estiver ouvindo e recebe esse material audível. Na cultura, a gente consegue trabalhar com a audiodescrição? Sim, é a arte de descrever imagens por meio das palavras, como eu já havia falado anteriormente. Para as pessoas com deficiência, a audiodescrição é uma tecnologia assistiva, um recurso de acessibilidade que permite ouvir
o que não pode ser visto, compreender o que não pode ser compreendido sem o uso da visão, como eu falei anteriormente. Você já fez o teste, você ouviu eu falando com os olhos fechados e sua mente trabalhou nesse momento falando exatamente, mostrando para você, produzindo a imagem do que eu tinha falado. A audiodescrição, ela hoje é uma ferramenta que tem que ser utilizada de forma correta, de forma assertiva, e não pode ser feito por qualquer pessoa. O que é a necessidade hoje de você que está fazendo esse curso entender que uma das principais características do audiodescritor é saber interpretar textos. E isso você aprende no curso de roteirista ou um curso de português, caso você tenha fácil acesso. Mas é necessário que você entenda que, mesmo falando bem, estudando, entendendo interpretação, você tem que trazer a acessibilidade de forma simples e direta. Então, não deixe, não invente, não enche a famosa que a gente usa a frase encher linguiça, não faça isso na audiodescrição. Seja breve, direto e simples. Mas a cena foi muito rápida, não teve mais o que falar. Não fale nada. Deixe naquele, a não ser que a pessoa que esteja do seu lado ou que estiver ouvindo peça alguma informação voltada à cena ou o tipo de audiodescrição naquele momento. Audiodescritores e o trabalho de audiodescrever. Qual o papel do audiodescritor? O audiodescritor, com a sigla AD, é uma tecnologia assistiva pensada inicialmente para as pessoas com deficiência visual, mas já está sendo utilizada também por outros públicos, como eu falei anteriormente, com as pessoas com síndrome de Down e as pessoas dislexas. Será que a audiodescrição pode ser feita a qualquer pessoa ou existe um profissional especializado? Vamos entrar nesse assunto agora, falando sobre essa parte importante. A pessoa que quiser ser audiodescritor ou audiodescritora deverá ter um bom vocabulário, uma voz nítida, com pronúncia pausada, um bom volume e empatia com as pessoas com deficiência visual. Essa empatia ela vai fazer com que o audiodescritor se aproxime mais da pessoa com deficiência visual, mas principalmente ela vai fazer com que o trabalho consiga alcançar o seu principal objetivo, que é introduzir o deficiente visual ou os demais naquele momento, no espetáculo necessário que ali estiver acompanhando. O audiodescritor ele pode exercer diferentes papéis no processo de audiodescrição. Por exemplo, um audiodescritor ele pode ser roteirista? Pode. Na verdade, há necessidade que ele seja um roteirista. Porque como roteirista, o audiodescritor prepara todo o material da audiodescrição, mesmo que ele não seja quem irá executar a audiodescrição. Porém, se ele for contratado para produzir a audiodescrição naquele momento, ele vai ter uma visão diferenciada de um roteirista que não é audiodescritor. Por quê? Quando o profissional vai fazer a audiodescrição, ele precisa se colocar no papel, no lugar daquela pessoa que está ouvindo. Então, se ele não é um audiodescritor, porém ele é um roteirista, ele vai ter que ter esse conhecimento, ou esse feeling de conhecimento. E para ter isso, muitas vezes nós indicamos que para ser audiodescritor tem que ser roteirista, porque os dois trabalham em parceria. Narrador, pode ser, existe uma diferença entre roteirista, narrador e locutor. Roteirista é aquele responsável de criar o texto baseado para atender um público específico, um espetáculo ou até mesmo Existe roteirista institucional, que faz roteiros para apresentação de empresas ou vídeos. Existe o roteirista que é cultural, aquele que faz uma peça teatral, como também existe o roteirista de novela, existe vários tipos de roteirista. O locutor, o que é um locutor? O locutor ele é responsável de gravar comerciais, vinhetas, para rodar em certos meios de mídias, e geralmente o locutor não é indicado para fazer a audiodescrição. Você já pensou na possibilidade de um locutor de uma porta de loja, por exemplo, fazer uma audiodescrição? Poderia ficar mais ou menos assim.
Você, cliente amigo, isso é um locutor de porta de loja. Você, cliente amigo, que nos ouve nessa manhã, seja muito bem-vindo à loja tal, tal, tal. Agora ele trazendo para a audiodescrição. Nesse momento, nós estamos aqui sentados falando para você. Não vai fazer sentido e quem está ouvindo também não vai prestar atenção no conteúdo apresentado, mas sim na voz do locutor. Geralmente os locutores têm a voz muito bonita e aí chama atenção. Mas por que o narrador, que trabalha mais ou menos parecido com o locutor, pode fazer? Porque o narrador, ele vai narrar, ele vai trazer a história. Vamos ver, a diferença do narrador, geralmente ele faz o quê? Ele traz toda a narração do... um exemplo melhor, narrador de futebol. Ele faz todo um processo de trazer a história futebolística. Você já ouviu um narrador de rádio de futebol? O que ele faz? Ele faz o processo de narrar. Nesse momento o jogador está correndo com a bola para a direita, tocou para fulano e ciclano, não sei o quê, e nesse momento olha o gol. Você de olho fechado, você já sabe como foi a história. Esse é o papel do narrador. Então, narradores, eles são sim importantes para a parte de roteirista, parte de audiodescrição, tá bom? Bom, na próxima aula nós vamos falar mais sobre o trabalho de audiodescrever. Espero que você tenha gostado e te espero na próxima aula. Até mais!